Olá, crianças. Professor Newton, eu e a professora Beth e a professora Rose iremos falar da sequência 6, tá bom? Para vocês no EMAI, o projeto EMAI, vocês terem aí um acompanhamento para melhorar, para facilitar, né, o seu entendimento quanto a essa atividade 6.1, tá legal? Atividade 6.1, vocês irão perceber, nós temos umas cartelas, tá vendo? Dá para ver nitidamente aí. Temos umas cartelas que vocês vão recordar que nós falamos sobre sistema de numeração decimal. Lembra-se que está lá SND e que inclusive vocês viram na primeira AP. Presta atenção. Essas cartelas, elas têm as unidades, dezenas, centenas, fechando o quê? Uma classe, a primeira classe. Cada três ordens vão se agrupar e formar uma classe. Caminhando de 3 em 3, vocês vão ter segunda classe, terceira classe, tá? Nós vamos falar disso. Como que nós transformamos o número 100 em uma ordem? A gente percebe que 100 significa uma centena. E nós estamos percebendo que tem unidade, dezena, centena. Então nós teríamos o quê? Se fosse 100, seria o quê? 0, 0 e o 1, não é isso? Número 1, 0, 0 da esquerda para a direita. Se você for pensar no quadro numérico, aquele quadro do sistema de numeração decimal. Vamos pensar agora o seguinte, nós temos aí na cartela o número 300, depois nós temos 50, depois nós temos mais 2. O que isso significa? Que nós teríamos que trabalhar separadamente o número 300, nós temos o número 50 e depois nós temos o número 2. Veja bem, esse 300 aqui, tá percebendo que ele tem 3 dígitos, né? Ele tem 3 números. Porque são 3 ordens. E esse 3 aqui, simplesmente, quando ele vem ocupando esse lugar do segundo 2 aqui, ó, com outro número, ele deixa de ser o 300 com 3 dígitos e ele passa a ter o número 3, que vai representar a terceira ordem. Então, veja bem, essa ordem, 300 vai virar o quê? Ele vai virar apenas o 3. Então, digamos que e aí, professor? E agora, professor? Ele virou 3 centenas, porque ele não está sozinho. Se ele fosse só assim, só um número, ele estaria relacionado e referente a apenas uma ordem, que seria a unidade, né? A unidade. Se ele vier um número, esse número 50, assim, ele virou 350. Mas se nós formos dividindo ordem por ordem, vocês vão perceber que esse 50 também, ele pode ser substituído. O que quer dizer isso? Que nós vamos pegar 5 dedos e contar. Nós vamos pegar 5 dedos e perceber que é de 10 em 10. Porque está vendo escrito em cima aqui, ó, dezena. 10, 20, 30, 40, 50. Então nós temos aqui 3 centenas. Cada dedo vai valer 100. 100, 200, 300. 3. Por quê? Porque isso aqui é o quê? Valor posicional. Então, essa tabela, essas cartelas que vocês vão ver aí, essas cartelas elas vêm o seguinte, deixando bem claro para você que cada número desse depende muito da sua posição, tá bom? Seu valor posicional. Tá aqui 3. 100, 200, 300. 5. 10, porque ele está onde? Ele está na ordem das dezenas, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Simplesmente, o numeral 2 vai representar exatamente também 2. A gente pode dizer que é número porque é a quantidade da unidade. Então não tem outra, a não ser contar 1 por 1. Por isso que está dizendo unidade. Cada número vai valer 1. Cada dedo, nesse caso, 1, 2. Acabou. Se ele tivesse na dezena,
ele seria não 2, ele seria 20, porque seria 10 mais 10, tá? Então, voltando à explicação, para deixar um pouco mais claro, presta atenção. O 3 significa 3 centenas. 100, 200, 300. O 5 significa 10, 20, 30, 40, 50. De 10 em 10. Porque ele está na ordem das dezenas. E o 2, simplesmente, ele vale um cada dedo. Vai valer um apenas. Então, basta você entender que é um sistema de numeração decimal, mas tem os seus valores posicionais. Tá? Legal? Estão entendendo? Então presta atenção. Separem. Por isso que nós fizemos, ao invés de pegar 350 mais 2, nós abreviamos. Isso é uma abreviação. O que é essa? O que é essa abreviação? A gente transforma cada número desse em simples valor posicional. Se ele tiver na centena, ele vale 100 cada dedo. Pode ser um 9, digamos. Ele vai valer 100 cada um, vai ser 900. É lógico que quando ele passou para 10, por isso que chama sistema de numeração decimal, ele mudou de classe. Aí nós vamos entrar na unidade de milhar. Não faremos disso agora, tá bom? Então é isso. A aula de hoje é basicamente essa. Vocês vão entender, quando vocês olharem para cá, se voltar um pouco o vídeo, vocês vão entender que nós estamos distribuindo essas cartelas, tá vendo? Olha como acabou se transformando dentro do que eu expliquei. 300 mais 50 mais 2. Olha o 3 representando 300, olha o 5 representando 50, olha o 2 representando 2 unidades apenas. O outro número é 400. Segue essa mesma explicação. Então, sigamos o seguinte. 400... mais 10, o que é 10? 10 não pode ser uma centena ou um milhar. 10 é uma dezena. Então tem 400 mais 10. Se a gente for pensar 400 mais 10, nós vamos pegar agora mais um número, 7. 400 mais 10 mais 7. É evidente que nós temos três perspectivas. Só que a gente percebe que esse 10 aqui, ele vale uma dezena. Esse 400, lembra que nós falamos? Ele vai ser abreviado porque ele vai, o seu valor posicional, quando a gente distribui naquela tabela, vai valer 4 centenas. Então lá nas centenas vai ficar apenas o número 4. Ó. 410 e por último nós temos o 7. Percebe-se? 417. 4 centenas, uma dezena, que é igual a 10, e 7, como é só unidade, cada dedo, lembra que eu falei que cada dedo valeria uma, já está dizendo unidade, dezena, centena. Então, a palavra já vai realmente ter uma correspondência sonora. Você vai perceber que 4 centenas, né? 4 vezes o 100. Uma dezena, uma vez o 10. E 7 apenas unidades. Não tem 7 unidades, ele é contado o dedo como se fosse cada um. É apenas o número que existe e acabou. Ele não tem aí outra correspondência, porque ele está simplesmente na primeira ordem. Na primeira ordem ele não vai ter alteração. A segunda ordem, não. Ele vai ter o 1 aqui, você sabe, nossa, esse 1 não é 1. Ele está na segunda ordem. E o 4, que seria o último para fechar esta classe, né? Vocês estão entendendo que ordem é cada dígito desse. Formando 3, vamos formar uma classe. A partir do momento que eu parto para outra classe, eu vou ter também mais 3 ordens, formando a classe dos milhares. Depois mais 3 milhões, depois mais 3 bilhões, e assim sucessivamente. Tá bem, crianças? Então, assim, vocês vão ver nas atividades aqui, da sequência 6, vocês vão ver 6.1 e vocês vão entender. Nós também mandamos, eu, a professora Beth e a professora Rose, nós mandamos bastante atividade para vocês desenvolverem aí
E entender também os valores posicionais. Vocês vão ver um número cheio e vocês vão distribuir. Se nós dermos lá para vocês 17, você entender que ali tem duas ordens. Então fica 10 mais 7. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão simplesmente usando aí uma distribuição. Ao invés de você estar usando esse valor posicional para você distribuir, vocês vão estar fazendo uma decomposição. Quando nós dermos para vocês nas atividades todas espalhadas, é para vocês juntarem, entender onde vai estar aquela ordem específica. Então, se vocês tiverem lá o número 20, 20 é o quê?